Olá, olá, boa noite. Boa tarde para quem está nos Estados Unidos, boa noite para quem está no Brasil. Tá todo mundo escutando bem? Só dá ok se tá todo mundo escutando. Boa noite. Beleza. Então, pessoal, hoje a gente vai estar falando. Hoje vai ter um convidado especial, o Dr. Marcelo Gondim, da Gondim Law, parceira nossa aqui da Brazilian Nurse Abroad. Vai estar falando sobre o Green Card para enfermeiros, tirando a dúvida de vocês, né, falando um pouco sobre o processo migratório. A gente recebe inúmeras dúvidas, né, perguntas sobre o processo migratório, mas a gente não é advogado, a gente não pode dar nenhuma informação referente, né, ao processo migratório. Então a gente convidou eles aqui para a gente estar aqui falando sobre a Green Card, sobre as possibilidades, né, do enfermeiro, né, além do EB3, né, tem outros vistos e tudo mais, tá? Quem tiver dúvida, pessoal, deixa na caixinha de interrogação aqui, fica mais fácil da gente estar respondendo as dúvidas de vocês. Se fazer as perguntas aí nos comentários, acaba que a gente não consegue responder todo mundo, tá? Boa noite, boa noite. Bom, pessoal, então vamos começar já. Bom, então, hoje vai estar o Dr. Marcelo Gondim, ele é advogado especializado em imigração aqui nos Estados Unidos. Já tem mais de 20 anos de experiência, né, com processos com Green Card, vistos americanos. Ele é licenciado no estado da Califórnia. Ele é brasileiro e possui já cidadania americana. E ele é o fundador e o principal advogado da Gondim Law Corp, né, que é um escritório de advocacia imigratório localizado em Los Angeles, tá? Então vamos chamar ele aqui para estar conversando com a gente. Ops. Câmera errada. Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bem, graças a Deus. Como vai, Jean? Tudo jóia. Então, prazer ter você aqui com a gente, né? Primeira live que a gente faz com um advogado. A gente recebe inúmeras perguntas, né? Então, acho que você aí é a pessoa certa aí para estar respondendo as dúvidas do pessoal. A gente já tem bastante dúvidas aqui. Então, seja bem-vindo aqui ao nosso Instagram. É um prazer estar aqui com vocês. Então, vamos lá. Então, pessoal, como eu já tinha antecipado, né? O Dr. Marcelo, advogado de imigração, está aqui nos Estados Unidos. Ele é brasileiro, já tem mais de 20 anos de experiência. O escritório dele é o Gondim Law Corp. Então, a gente firmou uma parceria, né? Já coloquei até nos comentários aí, já está pinado aí o comentário referente à nossa parceria. Doutor Marcelo, poderia explicar para a gente aí como que vai ser essa parceria, como que o que benefício que o pessoal que está assistindo aí a gente vai ter ao entrar em contato com vocês? Bom, a gente tem aí, a gente tem que estabelecer como atender as pessoas de forma melhor, né, de forma mais ágil, nesse ponto de vista aí do processo, no caso, seria, a maioria vai estar interessada realmente no EB2 NW, né, EB2 National Interest Waiver. E o pessoal que vem do seu grupo, da sua empresa, sua organização, eles vão ter um desconto na consulta, né? Então a gente vai dar um desconto na consulta, que de qualquer forma a consulta depois é abatida no preço dos honorários, caso a gente seja contratado. Então, mas já estando um preço mais baixo da consulta, já facilita mais para aquela pessoa que quer tirar alguma dúvida. Obviamente que nem todo mundo vai qualificar, mas pelo menos você não gastou muito para saber que não qualifica. Melhor do que, às vezes,
como as pessoas têm aí os que enganam, né, que dão consulta sem ser advogado e fala que qualifica só para tirar o dinheiro da pessoa. Então, pelo menos aqui você sabe que vai ter uma consulta onde a gente não pode dizer que você qualifica sem qualificar, ou falar que tem um caso forte sem ser um caso forte, né? Então, tem certos guias que a gente pode usar para já saber, a pessoa já saber até por conta própria se está bem qualificado ou não, e isso pode ser difundido no seu grupo também como parte desse nosso acordo aí, né? É isso aí, pessoal. Então, quem quiser fazer uma consulta, né? Gente que tem dúvida, estou ilegal, estou fora de status, tem dúvidas que a gente não consegue responder, então vai ganhar 20% de desconto, né? Só entrar em contato com o pessoal da Gondim Law. Tem um e-mail aí, ó, frontdesk@gondim-law.com. Fala que foi que você está vindo, né, da Brazilian Nurse Abroad, então você vai ganhar aí 20% de desconto na consulta inicial. Bom, para a gente iniciar aqui, a gente conhece, a gente sabe que existe uma escassez de profissionais da área de enfermagem, né, assim, da área da saúde em si, mas de enfermagem aqui nos Estados Unidos. Na sua visão, doutor Marcelo, o que gerou essa escassez? O porquê que existe essa escassez que os Estados Unidos hoje estão buscando profissionais fora dos Estados Unidos para poder compor esse quadro de enfermeiros aqui nos Estados Unidos? Pelo que eu tenho visto, não somente com enfermeiro, mas outras profissões também, como fisioterapeuta, dentista, tal, o que acontece é que o número de pessoas formadas nas universidades não consegue atender a demanda da população que está crescendo e a economia superaquecida. Então, quando a economia é superaquecida, demanda mais profissionais. Mas as faculdades, as universidades têm que formar um número de profissionais compatível com essa demanda, senão vai haver um desequilíbrio. O que acontece hoje é isso. Então, tem algumas profissões onde se criaram níveis de ser assistente ou ser só um ajudante, que fazem coisas que, por exemplo, no Brasil, quem faz é o profissional principal. Entendeu? Porque justamente tem essa demanda muito grande. Então, a demanda corre por vários motivos, mas, dentre eles, o número inadequado de pessoas se formando. Não é que as faculdades não formam bastante pessoas, é que a demanda da economia é muito maior. E aí tem a necessidade também dos profissionais que estão se aposentando, né? E veio o Covid também, e isso intensificou ainda mais essa necessidade. Bom, e falando sobre as oportunidades, né? Hoje, quais são os tipos de vistos de imigrantes hoje, para quem, no caso, o enfermeiro, né? A gente falando especificamente da enfermagem. Quais são os tipos de vistos migratórios hoje tem o enfermeiro tem essa possibilidade de aplicar para poder vir trabalhar e morar legalmente aqui nos Estados Unidos? Bom, o enfermeiro tem várias opções, né? A opção que tem a opção mais segura e tem a opção mais outra opção mais segura e tem a opção mais, vamos dizer assim, conveniente. Não é tão segura quanto a outra, mas é conveniente. Então, a mais conveniente, vamos começar por essa aí, é o EB2NW. É conveniente por quê? Porque você não precisa fazer o processo de certificação de trabalho, que é aquele processo que o empregador teria que passar para mostrar que a vaga foi anunciada, o cargo foi anunciado, foi oferecido, não acharam pessoas suficientes para trabalhar no cargo. Então, você pula essa fase toda e vai direto na petição, sem ter nenhuma oferta de trabalho, para o seu próprio projeto. Esse é o mais conveniente dessa forma, mas não é o mais seguro, porque a decisão de fazer o processo, deixar você fazer o processo do seu próprio nome sem um sponsor, é uma decisão discricionária. Se for olhar o que essa palavra significa, eu diria que é a vontade do cara lá da imigração, basicamente. É o que ele achar que deve fazer. E a gente não pode sempre confiar neles, né? Mas tem sido muito bem aceito o caso de EB2NW por enfermeiros, para enfermeiros. A outra opção, que é a mais segura, é quando tem um sponsor, uma empresa que está aplicando para você. Mas tem os prós e os contras, como tudo na vida é assim, né? Uhum. Então, no caso do sponsor, tem duas formas de fazer o processo. Tem um processo comum, que é feito como EB3 ou como EB2, da forma comum, e existe o EB2 e EB3, que a gente chama de Schedule A.
que é o, vamos dizer assim, é uma forma especial que tem o sponsor, mas não precisa passar pela certificação de trabalho. Você pula isso porque o Departamento de Trabalho já está pré-certificando 2 profissões, basicamente, dizendo assim, olha, essas profissões nem precisa fazer Label Certification, porque não tem suficiente aqui mesmo, você não vai encontrar. São enfermeiros e fisioterapeutas. Esses 2 profissionais. Então, nesse caso, os enfermeiros já estão pré-certificados pelo Departamento de Trabalho, que há essa falta. Tá? Mas tem que fazer ainda o recrutamento, tem que fazer algumas coisas ainda, mostrar mesmo assim, só não precisa pedir a certificação, que leva 7 meses só a certificação para chegar. Então, essa opção é a mais garantida, porque tendo sponsor, você não está pedindo nada discricionário. Todo o seu pedido está sendo com base na lei e a imigração é obrigada a aprovar se os fatos estiverem demonstrados. Então, inclusive, cabe até ação judicial se eles negarem um processo como esse por erro. Enquanto que no EB2NW, mesmo que eles errem, fica difícil na parte do NW, que é a parte discricionária, entrar com uma ação na Corte Federal. Então, você tem o mais conveniente, tem o mais garantido, e muitas vezes também se fazem uma combinação dos 2. Mas para enfermeiros e fisioterapeutas, basicamente, nós estamos falando aqui mais com os enfermeiros, a parte do Schedule A, que é a parte que é pré-certificada, que a gente estava falando aqui, quando você faz o processo como enfermeiro realmente, já tem que estar bem avançado com a parte do órgão lá que faz a revalidação, né, para fazer o NCLEX, tudo isso, porque mesmo que o caso seja aprovado sem ter a certificação, primeiro que para fazer a petição por essa categoria, você tem que ter pelo menos uma carta do board, do estado, onde você vai operar, onde você vai trabalhar como enfermeiro, confirmando que você está apto a fazer a prova, fazer o NCLEX. Tá? Ou se já fez o NCLEX, melhor ainda. Não precisa nem dessa carta. Agora, mesmo que você não passe no NCLEX a primeira vez, ou mesmo que você não tenha ainda tirado toda a sua licença, toda a sua revalidação, mas consiga fazer o processo, quando o processo estiver para acabar, a imigração não pode conceder o Green Card enquanto você não tiver tirado o Healthcare Worker Certificate. Então, é um certificado especial que só é exigido para Healthcare Workers. Então, enfermeiros caem nessa, fisioterapeutas, médicos, assistentes de médicos, todos caem nessa. Dentistas, por incrível que pareça, não caem, mas a gente está falando aqui de enfermeiro que cai. Então, o enfermeiro vai ter que ter certificação. Já o EB2NW, em contraste, você tem um caso que não é tão forte em termos de chance, porque não é tão forte não, é forte, mas não quero ser mal interpretado nisso. Depende muito da profissão de cada um, quantos anos de experiência você tem, a formação, a especialização, essas coisas. Mas, supondo que o caso seja forte, o outro é quase garantido, esse é forte. Então, no EB2NW, você não precisa geralmente, pelo menos da forma que a gente faz aqui, você não precisa se preocupar com o Healthcare Worker Certificate ainda. Tá? Pode estar no seu planejamento para tirar mais para frente, mas você não precisa ter isso como prova para você receber o Green Card. Porque no plano de negócio, sempre usamos um plano de negócio, né? Geralmente, a não ser que tenha pesquisa científica envolvida, você não vai estar entrando tecnicamente como enfermeiro, você vai estar entrando como empreendedor. Pode ser uma empresa de home care, pode ser uma empresa de hospice, que se fosse traduzir como hospício, não tem nada a ver com o hospício do Brasil. O hospício do Brasil é casa de doido. Hospice aqui, não sei se todo mundo sabe, mas hospice aqui é o paciente terminal, né? Que está já... Terminal, aham. Exatamente. Então, no caso, muita gente pode fazer um plano de negócio com base nisso. E você não precisa ter o Healthcare Worker Certificate, porque você não está aplicando como enfermeiro, você está aplicando como gerente de enfermagem, ou gerente de serviços da área de saúde. Então, mas o conhecimento de enfermagem está pesando, porque a gente sabe, minha mãe, inclusive, era enfermeira, se aposentou como enfermeira, eu sei que enfermeiros não somente fazem o TI e o trabalho lá de dar o remédio e tal, enfermeiros também, às vezes, criam, tem cargo de enfermeiros na área administrativa, do setor de saúde de um hospital, tal, tem enfermeiros também fazendo isso, até no próprio governo, no setor público. Então,
Esse é o espelho do que você faria numa situação como essa. É mais a parte administrativa, mas com o conhecimento técnico para prestar aquele serviço de hospice, de home care, nursing home, essas coisas que o enfermeiro pode fazer tranquilamente como um projeto, como empreendimento. Tá. Falando sobre o EB2 e o EB3, então, resumindo, o EB3, a pessoa ela precisa ter passado pelo processo de validação e ter uma carta de um empregador que vai sponsorar ela, que vai dar o visto, ela já se qualifica para o EB3. O EB2, ele já tem os seus requisitos, então não é todo mundo que se qualifica para o EB3 se qualifica para o EB2, certo? Ou quais são os requisitos, já falando do EB2? Isso depende, como que é? Primeiramente, deixa eu pedir desculpa por estou tossindo. Como sabe, a gente tinha isso aqui marcado para a semana passada, eu não pude fazer porque estava com Covid. E como vocês são enfermeiros, que estão ouvindo aí, todo mundo é enfermeiro, sabe que eu não fiquei livre daquela falta de ar ainda, né? E estou aqui tossindo ainda. Então, eu peço desculpas pelas tosses aí, tá? Mas então, se eu for estiver falando com engenheiro, alguma coisa, seria diferente. Mas como estou falando com enfermeiros, acho que todo mundo tem um pouco de compreensão comigo, né? Então, vamos lá. Então, veja bem, só para a gente recalibrar essa ideia, o EB2 e o EB3 são bem parecidos em termos de critérios, só que o EB2 tem uma variante que o EB3 não tem, que é o EB2 NIW. Certo. Mas você faz o EB2 com sponsor ou o EB3 com sponsor, é praticamente a mesma coisa. A diferença é que o EB2 são duas categorias, grau avançado ou habilidade excepcional. E o EB3 são três categorias, profissionais, trabalhadores com experiência e trabalhadores sem experiência, sem formação. Então, o EB3 entraria o enfermeiro como profissional, que é um cargo profissional. Mas também pode entrar como grau avançado, caso tenha um bacharelado e mais de 5 anos de experiência profissional. Já é o grau avançado, equivale a um mestrado. Uhum. Então, o enfermeiro pode entrar no EB2 ou no EB3 com sponsor, tá? Então, isso é uma opção. Na outra opção, que é fazer o processo por conta própria, que é o NW, somente o EB2 deixa fazer isso. O critério é o mesmo, grau avançado ou habilidade excepcional, mas somente o EB2 deixa fazer o processo com o seu próprio nome. Não, legal. Então, o EB2, existe a extensão EB2NW, que é essa que ele pode aplicar por conta própria e não depende de um sponsor, né? Bom, então, basicamente, então, a pessoa, quem está no Brasil hoje, né? Quem está assistindo a gente aqui, que vai iniciar ainda o processo de validação e tudo mais, o que ele tem que fazer? Quais são os primeiros passos que ele tem que fazer para poder saber se ele está elegível, qual tipo de visto que ele consegue se qualificar? O que ele precisa fazer para, inicialmente, antes de tentar iniciar esse processo? Bom, eu diria o seguinte, antes de você querer tentar um EB2NW, veja se você tem um bacharelado na sua área de experiência e pelo menos 5 anos. Agora, um caso com bacharelado e 5 anos certinho, você se formou em 2017 e está fazendo agora 5 anos de experiência, é um caso que você é elegível, mas pode não ser tão forte, porque a experiência não é tanto assim. Tá? Eu não gosto de dizer isso em termos de um caso é fraco, eu gosto de falar não é tão forte. Então, quanto mais experiência, mais forte é o caso. Então, se você tem, por exemplo, um bacharelado e mais de 10 anos de experiência, já é um caso bem forte. Se tem um mestrado, mais ainda. Se tem um doutorado, um pós-doutorado, mais ainda também. E por aí vai. Então, o caso, você vai saber a força mais ou menos com esses parâmetros, né? Agora, já para fazer um EB3, por exemplo, basta ter o bacharelado. Não precisa ter nenhuma experiência, mas tem que ter um empregador. Sem empregador, só o NW. Então, se a pessoa quer, por exemplo, imigrar para os Estados Unidos e não conhece ninguém aqui, não conhece nenhuma empresa que possa estar interessada em aplicar como sponsor, nesse caso, o melhor seria o EB2NW mesmo. Aí teria que realmente juntar a documentação, fazer o processo todo com calma, fazer um plano de negócio. A gente tem empresas que a gente terceiriza o trabalho, né? Também já seria bom começar o CNJFS,
Você sabe qual é que eu estou falando. CGFNS. Isso, CGNFS. Então, esse aí já seria bom começar, né? Esse aí ou outro, o F com leite também, parece que Joseph Cione, tem a Joseph. parece que o FCPD também faz, né? Então, já começar a tratar disso daí, porque, embora isso não seja a condição da B12NW, como eu falei, que não é uma condição de ter o Healthcare Work Certificate, mas pelo menos já mostra que você está realmente interessado em seguir aquela carreira nos Estados Unidos. E aí, às vezes, o oficial de imigração quer negar o processo porque ele acha, esse Jean aqui não vai fazer coisa nenhuma, é só conversa fiada, estava business plan aqui, isso tudo é mentira. Eu vou arrumar uma forma de negar esse cara aqui. Mas quando ele vê que o Jean já foi lá, já foi no CGFNS, pronto. Metade em português, metade em inglês. Beleza. Já foi no órgão lá validar. Então, é porque ele está realmente interessado. Então, isso afasta da cabeça daquele oficial aquela suspeita de que a pessoa não tem interesse em, eventualmente, trabalhar na profissão, quando for aprovado. Então, o primeiro passo é esse, e procurar realmente se consultar para ver a força que o seu processo vai ter, discutir que plano você pode usar, o que é que você fez na sua carreira profissional, se foi mais UTI, se foi mais home care, se foi mais atendimento pós-operatório, se foi hospice, né, pacientes terminais, ou se foi até a parte administrativa, em alguma repartição pública. Então, isso tem que ser bem analisado. E o que eu sugiro geralmente a todas as pessoas, falo nas minhas lives, falo nos vídeos, falo quando também sou convidado de alguma live, quando você for procurar um profissional para fazer o processo, não precisa só vir para a gente, não. Tem vários aí que você pode procurar. Mas procure, pelo menos, se informar de que a pessoa que está dando a consulta é um advogado. Tem muito charlatão aí. Tem muitos que estão prostituindo o EB2NW. Então, tem muito charlatão que você fala com a pessoa, mas você é advogado? Não. É que eu estou aqui fazendo uma triagem inicial, depois eu vou passar para o advogado. Isso é conversa fiada, gente. Você não vê isso na área médica, você não vê isso em lugar nenhum. Você não fala com a pessoa que não tem a licença, que vai passar depois para o outro que tem a licença. Não existe isso. Até porque é a análise inicial. Você está seguro disso aí. Então, procure saber se a pessoa que está dando a sua consulta é realmente um profissional. Esse é o primeiro ponto, porque tem bastante enfermeiros caindo no conto do vigário. E eu não culpo eles, porque eles não têm como saber. Tá? Mas agora sabem. Se assistiram a sua live aqui, sabem. Né? Então, você não se contente com licença do Brasil, porque não vale aqui. Tá? Tem que ser advogado licenciado nos Estados Unidos. Não precisa ser no mesmo estado que você quer e se mudar, por exemplo. Porque a licença que eu tenho aqui, por exemplo, da Califórnia, não está me restringindo a Califórnia no tocante a leis federais. E imigração é lei federal. Então, eu já não posso defender você na Flórida numa multa de trânsito, por exemplo. Mas na imigração posso, porque é lei federal. Então, entendi. Primeira coisa é se consultar com um profissional da área, que tem a licença, estabelecer o seu projeto, ver o seu currículo. O projeto tem que estar ligado ao que você vinha fazendo. Você não pode falar, eu sempre fui enfermeiro de UTI, mas agora eu quero fazer um home care. Embora você tenha um conhecimento da parte de enfermagem, mas você não tem prática naquela área. Então vai ficar mais difícil você convencer o oficial que está bem preparado para conduzir aquele projeto, mesmo que o projeto seja bom. Então tem que haver um nexo, vamos dizer, um nexo de causalidade entre o que você fazia, o que você faz e o que você quer fazer nos Estados Unidos quando ganhar seu green card. Então esse é o ponto principal. Então você tem uma experiência boa, tem mozão de experiência, tem especializações, tem seus cursos aí, tudo, e ainda tem um projeto que você quer implementar nos Estados Unidos, pode-se fazer a B12NW, lembrando que o projeto não tem que ser cumprido à risca, você não tem que prestar contas depois da migração, se cumpriu, se não cumpriu, para manter o seu green card, não tem nada disso. Você tem que provar só que tem a competência para estar à frente daquele projeto, não que o projeto vai dar certo. Tá? Então isso já abre o leque para muitos, e tem muitos enfermeiros aprovados já. Aliás, tome cuidado também com o tal do personal plan. Né? Tem alguns escritórios e alguns consultores que usam o personal plan em vez do business plan. Então isso aí é um problema também sério, porque no personal plan, vê se faz sentido, Jean. Você está dizendo para a migração o seguinte, eu não tenho uma oferta de trabalho,
Mas me deu o green card que eu vou ter, porque está em falta de enfermeiro aqui no país. Basicamente é isso que está dizendo para a imigração. Então não faz sentido você dizer que vai procurar emprego depois de ganhar o green card. Você vai procurar emprego, tem que ser um EB2 ou EB3 normal, com um sponsor, que é uma oferta de trabalho. Se você quer fazer sem oferta de trabalho, tem que ter seu próprio projeto, seu próprio negócio. Pode ser pesquisa científica ou um business plan. Depende do que você fazia mais no seu passado profissional. Então, por sinal, eu tenho um caso aqui interessante, não quero tomar muito tempo, mas tomei um caso interessante, foi o único caso que eu fiz personal plan, foi uma enfermeira. Foi o único caso. E ela me insistiu, ela ficou no meu pé ali para fazer o processo sem um business plan. Eu falei, olha, eu faço com o seu professional plan, mas a gente vai mencionar o business plan no processo e a gente vai concordar aqui que se a imigração mandar um request for evidence, um RFE, pedindo o business plan, você vai fazer o business plan e vão mandar para responder. Ela falou, fechado. Fizemos o processo, veio a RFE, pedindo o business plan, fizemos o business plan e ela foi aprovada e já está com o seu green card na mão. Então, foi o único caso que eu fiz professional plan e acabei tendo que fazer o business plan. Então, não perca nem tempo com o professional plan, que você não pode dar certo com um caso ou outro, mas não é o mais forte para você. Então, pense no projeto que você vai ter. É um dos pontos que tem que pensar logo. Que projeto que eu posso cumprir nos Estados Unidos? Enfermeiro pode fazer qualquer coisa aqui na parte de administração de enfermagem, de serviços médicos. Por exemplo, nursing home, ou até mesmo atendimento domiciliar, né? Essa parte de hospice, né? Que é o tratamento de pacientes terminais, tratamento de idosos, como chama no Brasil as nursing homes? Chama de asilo, né? De idosos, né? Asilo. Cuidado, asilo de casa de repouso, isso, casa de repouso, exatamente. Obrigado. Então, que eu estou tão tempo fora do Brasil, estou até esquecendo algumas coisas já. Mas então, todos esses projetos são interessantes, porque no projeto para a imigração, eles não querem ver o que você vai vender por si. Eles querem ver se você vai gerar empregos. E qualquer projeto de empresa vai gerar empregos como empreendedor. Então, gerando empregos, você tem a importância nacional do seu projeto. Eles consideram como importância nacional, ou devem considerar. Tá? E é essencial que é o fato de ser na área de enfermagem, que é uma área que está em falta dos profissionais, tá? Blá, 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 tem todo um business plan contando a história, como vai ser seu projeto. Então, é um processo que fica bonito depois de pronto. Mas tem que ser realmente... não adianta você ter um cliente muito bom, bem qualificado, e ter um mau advogado. E nem ter um advogado excelente, mas o cliente não tem a experiência necessária, não tem a formação necessária. Tem que haver uma combinação. Tem que ter um bom escritório fazendo o seu processo e tem que ter também uma pessoa bem qualificada. Se você tem somente 5, 6 anos de profissão, talvez tente fazer um mestrado, talvez tente fazer alguma especialização mais, ou até mesmo ganhar mais experiência e aplicar mais para frente. O EB2 não vai para lugar nenhum, não, vai ficar aqui para vários anos ainda. Então você vem com mais experiência do que investir todo esse valor agora num processo que pode ser que pode não ter tanta chance assim de ser aprovado, né? É isso aí. Então, pessoal, quem quer saber se está elegível, se o seu perfil é qualificado, procura uma empresa que tenha advogados, né, certificados, que vai te dar uma orientação melhor do que esses consultores, essas pessoas que não têm o certificado, né? Não coloca o seu processo na mão de charlatão, né? E depois da consulta, né, se for o caso, entre em contato com a gente para a gente ajudar vocês no processo da validação do diploma, porque tanto o EB2, NW, o EB3 é necessário para você iniciar. Doutor Marcelo, fala um pouco da consulta, né? Como que essa consulta, ela é online? Eu tenho que levar uma série de documentos para vocês analisarem antes? Como que funciona a consulta de vocês? Não, veja bem, a consulta que a gente faz bem simples. Então, no próprio formulário da consulta que você está preenchendo lá, já tem um link para subir o seu currículo profissional, né, o seu CV. Uhum. Daí, na hora da consulta, eu vou olhar o CV com você e vou analisar a documentação toda depois que for começar o processo. Mas ali, só no CV e na entrevista com o cliente, eu já consigo dizer se o cliente tem um caso bom ou não, se era melhor ir. Às vezes vem um casal e os dois qualificam bem. A gente vê qual é o que está com um caso um pouco mais fácil, nem que seja 1% mais fácil, vai por aquele ali. Então,
Tudo isso é parte da consulta inicial. Agora, o currículo profissional é muito importante ter ele direitinho, tá? Se quiser fazer um currículo no formato americano, você vai no Microsoft Word e faz lá, são os templates, né? Os exemplos de documentos lá, documentos, padrão de documentos. Eu não sei como é que chama em português, mas são templates. Lá você vê Professional Resume. E lá é o currículo profissional, que é bem resumido, não é o currículo do Brasil com foto, com time que você torce, endereço, idade, entendeu? Aqui é bem direto ao ponto. É formação, a sua experiência, especializações e os objetivos daquele resume. Você quer trabalhar com o quê? Eles querem saber só isso. Então, já prepara logo isso. E até tem um colega de vocês aí que colocou a mensagem aí, eu também concordo com a opinião dele, de gênero, número e grau. Uma das coisas principais é melhorar o seu inglês, aprender inglês. Tá, gente? Não adianta você querer fazer, você pode até fazer a B2NW sem saber inglês, ser aprovado, mas depois você vai tirar essa licença como? Se não souber falar inglês. Nem vou falar do EB2 normal e do EB3 normal, aquele que tem que fazer o NCLEX, porque aí tem que fazer o TOEFL depois. Né? Então, você não vai conseguir tirar o Healthcare World Certificate com seu inglês no nível The Books on the Table. Não vai para lugar nenhum. Então, tem que ser bem mais do que isso. Então, é bom já começar a aprender inglês. Então, você tem, por exemplo, se formou em 2017, 2016, tem 4, 5, 6 anos de formado e quer vir para os Estados Unidos e o inglês não está bom, talvez gaste aí 1 ano ou 2 melhorando seu inglês, fazendo um curso bem intensivo, ou até venha para aqui fazer um curso de inglês aqui, tá? Eu aconselho até fazer pelo Brasil, porque você está também trabalhando e ganhando mais anos de experiência. Se vier para aqui como turista ou como estudante, não vai estar mais, a sua experiência vai parar de contar ali. Você não está trabalhando mais aqui. Então, não vai agregar, vai melhorar o inglês, mas não vai agregar ao seu processo. Então, talvez esse seja um conselho bom para pessoas que têm pouco tempo de formado. Aqueles que têm mais tempo de formado e querem tentar o EB2 de cara, dediquem-se também a isso aí, porque o processo leva, às vezes, 1 ano e meio, 2 anos. Nesse meio tempo, dá para você sair do The Books on the Table e ter um inglês bem melhor. Legal, é isso aí, a gente fala para todo mundo, inglês é essencial, gente, não tem como fugir. Vocês estão aplicando para poder vir morar e trabalhar aqui nos Estados Unidos, principalmente os enfermeiros, eles vão estar lidando com pessoas, com vidas, né? Então, você tem que ter o inglês bom, não adianta vir com um embromation aí que não vai dar certo. Já pensou dar um remédio lá, você dá outro remédio pro cara e aí mata o cara lá, sem querer? E aqui da cadeia, né? Isso aqui é levado a sério. Aproveitando e falando desses outros vistos, o escritório de vocês também aplica para o visto de turista, visto de estudante, a pessoa que quer vir estudar, ou está focado somente nos vistos migratórios? Não, a gente faz todo tipo de visto aqui. Agora, por natureza simples que tem esses vistos de turista e estudante, nem precisa pagar advogado para isso. Você pode simplesmente, se vai querer estudar aqui, procura a escola, pela internet, no Google você acha várias. Daí a escola vai fazer a matrícula, a escola vai mandar para você um material, que é o formulário I-20, apresenta no consulado na entrevista e vai ter seu visto lá. Então, não precisa ter advogado para isso. Tá? E turista menos ainda. Então, só é bom que você sempre se lembre de não mentir no formulário do consulado. Eu falo isso porque muita gente, às vezes, tem um parente que está aqui fora de status, veio para aqui, está ilegal, aí um tio, uma tia, um primo, esse nem tanto, mas às vezes o pai, a mãe ou o irmão, e aí lá no formulário pergunta, você tem algum parente dos Estados Unidos? Não. E tem, na verdade. Então aí você está cometendo fraude, isso pode ser descoberto depois e tudo pode ir por água abaixo. Então tenha cuidado com isso, mas basicamente, fora esse cuidado que eu estou falando aí, o resto é bem tranquilo para tirar tanto de turista quanto de estudante. Legal. Então vamos para as perguntas aqui, tem bastante pergunta aqui, tem umas que já foram feitas, eu já anotei aqui. Enfermeiro fora de status, morando aqui nos Estados Unidos, consegue aplicar para o EB3 ou EB2NW? Como via de regra, eu vou dizer que não, mas vou dar as exceções. Para uma pessoa, não só enfermeiro, qualquer pessoa, aplicar para um processo de trabalho, de green card para o trabalho, estando fora de status, você tem que ter um parente qualificante
para fazer um pedido de perdão. Além do processo da oferta de trabalho, tem que ter esse parente qualificante para fazer o perdão. O parente qualificante para o waiver, para esse perdão, é o seu pai, a sua mãe ou o seu cônjuge, que tem que ser residente ou cidadão americano. Parente de primeiro grau. Pai, não, só esses 3 parentes, nem filho pode. Pai, mãe ou cônjuge. Tem que ser residente ou cidadão americano. Então, por exemplo, você tem um irmão americano. O irmão não conta. Mas se o irmão americano aplicar para os seus pais vão virar residentes. Então agora você já consegue fazer um waiver pelos seus pais. Embora o processo ainda vai pela empresa, mas na hora final você vai fazer o waiver pelos pais. Então, não dá, como via de regra, a resposta da pergunta é essa, mas existem exceções. Tá. Então, quem quiser saber mais também, tem que marcar uma consulta para poder entender se existe essa possibilidade. Mas se não tem parente qualificante, está fora de status, não gaste dinheiro com consulta, porque eu não vou poder dizer nada melhor do que eu estou dizendo aqui agora. Entendi. Tem uma outra pergunta que é bem parecida. Morou aqui nos Estados Unidos, ficou fora de status, voltou para o Brasil, já está há mais de 10 anos no Brasil, e vai ter algum problema no caso de aplicar algum visto depois desses 10 anos? Essa pergunta é bem interessante. Essa pessoa que ficou 10 anos fora de status e saiu, ficou fora, passou 10 anos fora, já cumpriu o castigo. Então, o castigo foi de 10 anos, que ficou 12 meses fora de status, saiu do país voluntariamente, ativou o castigo de 10 anos, está barrado por 10 anos, né? Uhum. Mas se você já passou os 10 anos fora, não tem mais o castigo. Porém, ainda tem a suspeita que você vai fazer isso de novo. Então, provavelmente, essa pessoa, ou melhor, dificilmente essa pessoa vai conseguir um visto de turista ou de estudante. Mas, se aplicar o EB2NW, um EB3, uma coisa assim, e fizer a entrevista final, a suspeita não vai ser suficiente para negar esse processo. Porque Entendi. a suspeita é que você vai querer ficar aqui morando ilegalmente. Mas se é um processo de green card, você não vai vir morar legalmente, você vai vir morar aqui com um green card. Então, e não tem mais o castigo. Então, não tem nenhum motivo para ser negado isso aí. Agora, para um visto temporário que não pode ter intenção imigratória, vai ser bem mais difícil. Legal. Visto EB2 negado, quais as chances de recorrer e dar certo? No caso, eu acredito que deve ser o EB2NW, né? Vamos estar falando sobre essa subcategoria. Isso, então. Deve-se ver o processo. Nós não temos problema com o processo negado, a imigração não tem problema com isso tampouco. Inclusive, nós temos processos negados aqui, né? Mais ou menos 14% dos casos são negados, que são os oficiais que não aprovam ninguém, nem Jesus Cristo, se vier para aqui para virar pastor, vai falar que o cara não qualifica. Então, esses oficiais trabalham na imigração, infelizmente, e negam os processos. Só que todos os processos que foram refeitos, que nós entramos de novo, foram aprovados a segunda vez. Então, 86% foram aprovados a primeira vez, e os 14% que foram negados, quando representamos, na segunda vez foram aprovados. Agora, isso é bom ver, cada caso é um caso, né? Porque, por exemplo, nossos casos aqui, quando a gente faz o refile, que é entrar com um novo processo na mesma pessoa, a gente abre um parágrafo explicando os erros que foram cometidos no caso anterior. Porque o caso aqui que a gente faz, ele passa por uma triagem. A gente não pega processo aventureiro. Então, se a gente pegou para fazer, é porque é bom. É porque deveria ser aprovado. Se não aprovado, é porque a imigração cometeu erro. É uma conclusão lógica, né? Então, na segunda vez, sempre sai aprovado, porque a gente faz esse argumento de que seu colega já errou no processo anterior, está aqui os erros dele, tá aqui o que está a lei, olha o que ele escreveu aqui. Então, fica mais fácil isso aí. Agora, a única situação onde você pode ter um processo negado e não poder mais entrar com nada é se você, por exemplo, cometeu fraude no processo. Tipo, falou que tinha um monte de coisa, fiz pesquisa, que não sei o quê, e não fez nada. Aí a imigração descobriu e negou por isso. Aí você cometeu fraude, vai ser difícil aplicar de novo. Mas se você não aplicou, se você aplicou e apenas não foi aprovado, pode ser por erro da imigração, pode ser porque a pessoa que fez para você fez o processo ineficiente, de forma não tão eficiente, por vários motivos, mas você pode sempre representar. Inclusive, a própria imigração escreve quando nega o processo. E isso não vai prevenir você de aplicar de novo no futuro próximo. Então não tem um tempo mínimo também para esperar, mas você pode sempre aplicar
e tentar sua sorte outra vez com um oficial melhor. Tá, então no caso vocês, se quem está assistindo aí essa live, já iniciou o processo com uma empresa picareta e foi negado, vocês pegam esse processo para poder reaplicar? Pegamos direto. Pegamos vários aqui. Eu estou quase abrindo um setor aqui no escritório só de EB12NW de processo que foi feito por picareta. Estou quase abrindo esse departamento aqui. Já pode vir, sabe também como eles trabalham já. E as grandes empresas de EB12 que a gente conhece aí na Flórida são os piores, por incrível que pareça. Então tem que tomar muito cuidado aí que vai gastar mais dinheiro ainda, né? Se pegar um picareta aí. Tem uma pergunta aqui, só que ela é bem específica. Meu esposo está com visto de turista nos Estados Unidos há mais de 3 anos. Tem chance de migrar? Que cai naquela questão do fora de status, né? Ou existe uma possibilidade, por exemplo, se ela for enfermeira e ela não, por exemplo, está fora de, sei lá, está no Brasil e o marido está aqui nos Estados Unidos, ela consegue incluir ele? Consegue. Só que, se lembra que eu falei do waiver, do perdão? Então, nesse caso, o processo seria feito em nome dela, que está no Brasil com o nome limpo, vamos dizer assim. Não que ele esteja com o nome sujo, mas você entendeu o que eu quero dizer. Para tá com o recorde dele está manchado por ter ficado fora de status. Ele não pode sair do país que vai ser castigado 10 anos. Mas se fizer o processo em nome dela, ela vai incluir ele no processo, mas a gente adianta o dela e atrasa um pouquinho a parte dele lá, que está aqui fora de status. Continua aí no país normal. Quando ela for no consulado e fizer a entrevista, receber o visto, entrar aqui no país e virar residente, agora o maridão que está fora de status tem o parente qualificante, que é o cônjuge residente, para fazer o perdão para ele. Aí faz o processo e no finalzinho vai lá no Brasil só fazer a entrevista, né? Eu até brinco que também vai ser assaltado quando for lá, obviamente, né? Mas só vai lá fazer a entrevista, ser assaltado e voltar, tá? E aí tá tudo beleza. Então tem chance sim, tá, galera? Aí já tem uma pergunta aqui. Após os documentos qualificados no NVC, né, quem faz o processo consular, quanto tempo está demorando as entrevistas no Brasil? Está variando bastante isso aí. Então, uma vez que a documentação esteja toda completa, eles vão mandar um e-mail, tá, para o seu advogado e para você, dizendo que esse processo está documentalmente completo. E só vai esperar agora o consulado americano do Rio de Janeiro dar uma data. Lembrando que só pode ser do Rio de Janeiro, tá? Só o consulado do Rio de Janeiro é que faz entrevista de processo de green card. Então, mas vai ter que esperar realmente. Eu diria que mais uns 2, 3 meses, depois que tiver completado a documentação, ele deve estar chamando você para entrevista já. Isso é segurar a ansiedade e aguardar. Existe alguma possibilidade de levar mãe e irmã sem ser por cidadania? Você virando residente não pode aplicar para os seus pais nem para os irmãos. Isso já é uma dúvida minha. Vamos supor um exemplo. Se eu tenho algum parente uma mãe, por exemplo, que depende de mim. Ela é deficiente, é sozinha, mora comigo e tudo mais. Nesse caso, existe alguma brecha em relação a isso? Ou não existe possibilidade nenhuma? Não existe quase nada que você possa fazer nesse caso aí, entendeu? Você não pode fazer uma petição para ela. Você pode fazer, talvez, conseguir um visto B2 para ela ficar aqui e você fica fazendo extensão e mostrando que a pessoa está aqui temporariamente, está se tratando, está cuidando dela e tal. Mas, realmente, vai ser muito difícil prolongar muito isso, entendeu? Então, se a pessoa estiver aqui como turista e, vamos supor, não estou falando para ninguém fazer isso, mas se ficar fora de status, quando tiver 5 anos de green card, você pode aplicar para naturalização e aplicar para os seus pais que estão fora de status, e eles vão ter o green card com perdão automático. Aproveitando, falando sobre aplicar para pais com a do cidadão, como que funciona esse processo? Ele é rápido, demora? Como que funciona? Eu virei cidadão, eu posso aplicar para o meu pai, para a mãe e irmãos, né, os parentes de primeiro grau. Como que funciona esse processo? Eles têm que se qualificar? Eu tenho que ter alguma qualificação para isso? Eu tenho que ter, sei lá, informar que eu vou conseguir bancar eles aqui? Como que funciona? Sim, isso aí tem que mostrar que vai poder bancar eles aqui, mesmo que eles não precisem. O processo do filho, cidadão americano, aplicando para os pais, é bem diferente do americano aplicando para os irmãos.
Então, para os pais é imediato, não tem fila, não tem número limite anual, nada. Então, faz a aplicação. Se estiver aqui, deve levar uns 6 meses. Se estiver no Brasil, deve levar tipo um ano e meio, todo o processo, que são duas fases separadas. Agora, para o cidadão americano aplicar para os irmãos, aí, nossa senhora, a fila está em quase, acho que 15 anos. Meu Vale nem a Deus. pena. E aí eu tenho que me ter alguma qualificação ou só o fato de eu ser cidadão eu já posso aplicar para os pais, por exemplo? Essa é a qualificação necessária, ser É americano. só isso. Só isso. Eu não tenho que provar que eu vou ter dinheiro para bancar eles aqui. Eles também têm Não, que e também provar. provar, né? Eles têm que É provar que vai isso ter aí. condição de morar aqui também. Existe essa. Não. Você vai mostrar seu imposto de renda mais recente e os últimos três pay stubs, né, os olerites, né, mostrando que você ganha o suficiente para dar sustento econômico a seus pais, sem que E eles eles, tenham que po... ir. e eles podem trabalhar também? Pode sim, mas é porque vocês mandam você fazer isso aí porque não querem que você traga pessoas para aqui para ficar nas costas do governo. Mas claro que vão trabalhar. Entendi. Entendi. Uhum. Legal. Preciso ter o Green Card para começar a trabalhar? Não, se está aplicando com ajuste de status, por exemplo, recebe Um permissão de work trabalho permit? durante o processo, o work permit. E quem faz via consulado, né, só com o social que fica pronto primeiro do que o Green Card, já consegue já iniciar os trabalhos, certo? Sim, porque está entrando com o green card no caso, né? E já tem um social, então Uhum. pode trabalhar onde quiser. Quanto tempo está saindo para sair o EB3? Não, vamos dividir essa pergunta. O ajuste de status e o processo consular. Quanto tempo está saindo os dois? Vamos colocar todos os vistos, né? O EB2. Existe uma diferença de tempo entre o EB2, o EB3 e o MB2NW? E sim, pode existir, porque o EB2, EB3, por exemplo, tem que passar por aquele processo inicial que pode levar 7 meses, se for para o Schedule A, de enfermeiros e fisioterapeutas, ou pode levar 14 meses, se for um processo normal, que o EB2NW não tem. Porém, quando você entra com a segunda fase, tem o Premium Process, que pode pagar uma taxa para sair em 15 dias, e o EB2NW não tem isso. Então pode levar 6 meses, 3 meses, 10 meses, 15 meses. Tá variando bastante isso aí. Se você já fez o processo aqui com ajuste de status, uma vez que a petição ser aprovada, vai levar mais uns poucos meses para que também aprove o ajuste de status. Se você está fazendo o processo consular, daí a petição primeiro, depois que aprovar, começa o processo do NVC. Legal. Aqui já tem uma pergunta aqui bem específica. Se um enfermeiro ele vem com um sponsor e ele quebra esse contrato com o sponsor, sei lá, o sponsor deu um contrato de 3 anos, deu um ano, a pessoa não gostou do local e tudo mais, quer quebrar o contrato e mudar de cidade, mudar de hospital. Pode dar problema no visto migratório e, posteriormente, quando for solicitar uma cidadania, ou isso não tem nada a ver? Pode dar problema apenas se a pessoa nunca for trabalhar no sponsor. Mas se for no sponsor trabalhar, nem que seja um mês, uma semana, 15 dias, não gostou do trabalho, tem um trabalho melhor em outro lugar, pode ir à vontade. Nem que não seja na mesma área, mas tem que mostrar pelo menos que tinha intenção de trabalhar para o empregador. Essa intenção se materializou quando você entrou no payroll do empregador. Legal. Aqui tem uma pergunta também. Enteados menores de 21 anos, entra no processo? Boa pergunta. Entra se o casamento entre o pai ou mãe do enteado e o outro madrasto ou padrasto ou madrasta. Eita, já está, né? Então, se o casamento do casal, que são pais dessa pessoa, se deu antes do filho fazer 18 anos, sim. Até os 21 anos, mas tem que ter casado antes do filho fazer do filho ter completado 18. Para ser considerado como pai, sendo um padrasto, ou mãe, sendo madrasta. Entendi. Então, se os filhos menores de 18 anos e os pais casaram no civil,
já considerado como filho, entra no processo. Exatamente. Legal. Aí aqui já tem uma pergunta também que isso depende, né? Quem está fora de status, como fazer? A gente já falou sobre isso, né? Tem que ter a questão do perdão, mas se caso Isso. está com dúvida, né? Tem que entrar em contato aí. Aqui já tem perguntas falando do Schedule A, né? O que é o Schedule A? Qual o benefício para o enfermeiro estar nesse schedule? Bom, o Schedule A é um benefício que não vai precisar entrar com o processo de certificação de trabalho, porque já está pré-certificado. Esse que é o Schedule A. Uhum. E aí o processo ele fica mais curto em relação às Pelo demais menos 7 meses profissões. mais curto. 7 meses mais curto, pelo menos. A gente ouve muito falar, né? Isso é uma pergunta que as pessoas fazem direto para a gente, que eles ficam ansiosos em relação àquele Visa Bulletin. O que é esse Visa Bulletin? Para que serve ele? O Visa Bulletin é um boletim, né, que o Departamento de Estado publica todos os meses, mostrando como estão as filas por categoria. Então, por exemplo, o EB2NW, que estava desde 2018 como current, tinha um Czinho ali, né, quer dizer, não tinha fila. Uhum. Agora, esse mês de dezembro, agora vai ter fila. A fila só pode entrar com ajuste de status, processo que começaram em 1º de dezembro de 2022. Então, a partir do dia 2 já não pode mais, que vai estar recebido depois da data de prioridade que está sendo chamado, que é 1º de dezembro. Então, essa fila é feita com base em uma fórmula entre o Departamento de Trabalho e a Imigração. Eles veem quantos casos estão pendentes de adjudicação e quantos visas podem ser emitidos por ano em cada uma das 4 categorias, as 5 categorias de brincar por trabalho. O EB1, EB2, EB3, EB4, EB5. Então, se o Departamento de Trabalho recebe da Imigração um report de que tem mais vistos disponíveis, mais vistos sendo procurados lá, que estão sendo aprovados, do que o limite anual, daí o Departamento de Estado vai colocar no Visa Bulletin uma data referente ao caso mais velho que eles têm lá. Então vai retroceder. Hoje em dia retrocederam para novembro de 2022, que não foi quase nada, porque estamos em novembro de 2022 mesmo. Mas, por exemplo, o EB3 de Unskilled está para junho de 2020. Então, voltou bastante, né? Então, Eles só o Visa processavam Bulletin, os vistos que estavam atrás de junho de 2020, né? Nesse caso, se eles então, definiam uma data de corte. Quem então, entrou se eles depois botam vai a ter que data de aguardar corte, mudar. se eles põem data de corte, vamos dizer que eles colocaram aí junho 20 de 2020. Então, só pode entrar com ajuste de status, ou melhor, só pode receber o Green Card as pessoas que começaram o Labor Certification até junho de 2020. Então, quem começou, no caso, depois disso, já não pode mais, não pode ainda, tem que esperar. A data tem que subir mais para alcançar a sua data de prioridade. Então, a data de prioridade que está no Visa Bulletin tem que ser posterior à data de prioridade do seu processo, para você poder fazer aquela fase, entrar com ajuste de status ou receber o processo consular, ou então até receber o green card ao final do processo, seja consular ou ajuste de status. Entendi. Legal. Tem uma pergunta aqui, não é relacionada à parte migratória, mas se não souber responder, é legal um sponsor mudar o contrato que está em vigor? Pela situação aqui, existe um contrato, assinou o contrato com o sponsor, beleza, começou a trabalhar aqui, agora o sponsor quer mudar algumas cláusulas desse contrato ali que está em vigor. Ele pode fazer isso? Ele tem o poder de fazer isso? Pode, desde que você aceite. Se Se é não fazer condição de assinar, vontade, não. Então você pode sair para procurar outro trabalho que não tem nenhum problema. O sponsor vai querer, às vezes, se for essas empresas de EB3 aí, unskilled, né? Vai querer ameaçar a pessoa que vai chamar a imigração. Mentira, balela, não pode fazer nada disso aí, porque a 13ª emenda da Constituição Americana prevê a proibição de involuntary servitude, servitude involuntária. Então você não pode ser obrigado a trabalhar para ninguém nesse país aqui, em nenhum estado americano.
Então, você só aceita depois que você assinar. Se você não assinar, Até se não. assinar, não tem problema, Jean, porque é um contrato chamado de unenforceable. É um contrato que não pode ser executável, porque não é executável porque as cortes não vão executar uma cláusula ilegal e, nesse caso, inconstitucional. Legal. É bom saber. É... Estou vendo a caixinha de pergunta aqui. Tem muita dúvida referente ao processo, ao processo de validação. A gente não vai responder isso aqui, tá, gente? A gente vai estar respondendo só dúvidas referente ao processo migratório, processo de imigração. A minha irmã está ilegal após vencer o visto de turista. Isso me prejudica quando eu tentar o meu processo? Provavelmente você vai ter que colocar no formulário lá. Tem um parente dos Estados Unidos? Sim. Quem é? A minha irmã. Qual é o status dela? Está fora de status. E aí eles podem não querer dar o visto a você. Mas eu falo sempre isso também nas lives. É melhor você ser negado falando a verdade do que aprovado com mentira. Porque se aprovar com mentira, lá na frente depois você vai querer brincar, isso vai aparecer para lhe assombrar lá no final do processo. Aqui tem uma pergunta para você, mas eu não entendi ela. Talvez você entenda. O oficial 0960 tem esse perfil, doutor Marcelo? Eu teria que ver aqui na nossa lista se o perfil dela é daqueles que negam todo mundo, né? Deixa eu ver se eu consigo achar essa informação aqui rapidamente. Se eu conseguir, eu digo agora. 0960, né? Espera aí, Paulo, que eu vou ver agora se o oficial aqui. Se o seu oficial tá bom ou tá ruim. Ele parece ser bom, viu? Já temos casos aprovados com ele. Temos mais uns 4 ou 5 pendentes e nenhum negado. Legal. No EB2 e EB3, o familiar tem o green card também? Quem que entra no processo aí? Cônjuge e filhos até 21 anos. Filhos e enteados até 21 anos, e no caso do enteado, desde que tenham se casado antes de fazer 18 anos. Legal. Você acha interessante a pessoa já com processo EB2 em andamento dar entrada em um processo como fisioterapeuta EB3? Às vezes é interessante, principalmente se o caso da abdômen não estiver muito forte, e ter um outro caso com o sponsor que vai ser mais garantido, sempre que acontecer um caso como esse. Então, seria como chamar um processo híbrido, né? Uma combinação de dois processos. Aí, o que aprovar primeiro, você puxa o ajuste de status desse processo que está pendente e passa para o que está aprovado e recebe o green card. Você pode eleger, né? Você pode falar, eu tenho 2 processos, eu quero fazer ajuste de status por esse aqui. Esqueça o outro. Agora, isso também para quem está fazendo com ajuste de status. Quem está fazendo pelo Brasil não adianta fazer outro processo, porque não vai beneficiar do processo híbrido. Entendi. Posso ir para os Estados Unidos com visto de turista e chegando lá da entrada no EB3? Pode entrar antes, depois, durante. O problema é entrar com ajuste de status, que é a terceira fase, logo depois de ter entrado no país aqui como turista, para não configurar que você veio com essa intenção. Então, entrar nos Estados Unidos com visto de turista, já com a intenção premeditada de aplicar para o ajuste de status, se a migração encontrar essa situação e suspeitar que você veio com a intenção realmente, isso aí pode ser um problema, você pode negar o processo e dizer que você cometeu fraude. Explica melhor sobre o PWD e quanto tempo demora para sair o PWD. Eu não sei o que é o PWD PWD. é o Prevailing Wage Determination, que é uma aplicação que é feita no EB2, no EB3, que é o do sponsor, onde a gente fala para o Departamento de Trabalho qual é o cargo, qual é o título sugerido, quais são a descrição, qual é a descrição do trabalho e as exigências para o cargo, e o Departamento de Trabalho vai dizer quanto deve ser o salário oferecido pelo sponsor para essa função.
isso leva mais ou menos uns 7 meses, 8 meses para chegar. E esse PWD, ele é tirado por sponsor ou por processo? Geralmente por sponsor, porque vai a informação do sponsor lá, entendeu? Mas pode ser usado em mais de um processo, desde que tenha um número de funcionários compatível com o que você quer aplicar. Entendi. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Aqui, ó, tem a pergunta do Visa Bullet. Alguma mudança no Visa Bullet que pode impactar na mudança de status para o EB2NW? Sim, saiu hoje, até fizemos um vídeo sobre isso hoje. Deve ter até subido no nosso canal do YouTube já. Também falei isso no programa do Paulo Sérgio ontem. O Visa Bulletin retroagiu e agora a imigração só vai aceitar os processos com data de prioridade de 1º de dezembro para trás. Tá? Os processos mais novos eles não vão aceitar mais. Então, se você quer entrar com a B2NW, o momento é esse. Se vai entrar com ajuste de status, o momento é esse. Tá? Tem que entrar até dia 30 de novembro para chegar na migração dia 1º de dezembro. Para o cônjuge, precisa ter um tempo mínimo de casamento até o dia da aplicação do visto? Pode ser no mesmo dia, não tem que provar isso não. Claro que um Sem casamento de problema mais tempo vai ter mais documentos mostrando que é um casamento válido. E um casamento mais novo vai ter menos documentação. Mas não quer dizer que a lei exige um tempo de espera do casamento. Para o EB2NW, é necessário ser um profissional de destaque. Que nível de destaque seria esse? Não tem destaque nenhum. Destaque, se tiver, a gente vai usar no processo como argumento, mas tem que mostrar que tem um bacharelado e mais de 5 anos de experiência, que equivale a graduação avançada, grau avançado, ou habilidade excepcional, onde tem uma lista de 6 itens e tem que mostrar pelo menos 3. Né? Qualquer enfermeiro vai entrar nesses 3 aí, mas tem que ter mais forte processo do que isso. Né? Dentre os 3 são a educação formal, e só o Corém já dá 2 critérios, que é ser membro de associação de classe profissional e ter uma licença profissional. Só aí 2 critérios, então seria 3. Mas é o mínimo e está muito fraco esse processo se for entrar só por isso. O outro 4º critério para essa grade excepcional seria de 10 anos ou mais de experiência na área. Então, quanto mais, melhor. Tem um cliente de vocês aqui que deixou uma mensagem, que é Leonardo Lupa. Gondim, tivemos uma consulta no começo do ano a respeito de uma RFE. Seguimos suas orientações e hoje estamos completamente aprovados após a entrevista consular. Grande abraço e obrigado. Então, aí. Parabéns. Qual a possibilidade de ajustar status estando fora de status, sendo enfermeiro no Brasil? Já respondemos essa daí também. Tem que ter o waiver, que o parente qualificante para fazer o waiver, né? A Pleito saiu da USCIS há 45 dias. Qual a média de tempo para chegar ao Welcome Letter? O que saiu? O Pleito saiu da USCIS há 45 dias, né? Acredito que deve estar indo para o NVC. Ele está querendo saber qual a média de tempo para chegar ao Welcome Letter. Não, aí no caso, se mandou pro NVC, ainda tá levando alguns meses, né? Depois que chegar a carta lá com a invoice, aí pode fazer o pagamento e seguir o processo. Porque o Welcome Letter, geralmente, que a gente vê aqui, é no processo de ajuste de status, quando o processo é finalizado e a pessoa vai ganhar o Green Card realmente, né? E vem o Welcome Letter, logo depois vem o Green Card. Mas você deve estar certo, ele deve ter falado aí do transferência da USCIS para o NVC. Para o NVC. Aqui tem uma pergunta aqui. Após eu fazer a mudança de status do visto de turista para o EB3, eu consigo ficar legalmente nos Estados Unidos enquanto o processo acontece? Se não, eu teria que pedir a extensão do visto de turista até o fim do processo do EB3? Como que funciona isso? Não, geralmente tem que pedir por alguns meses, por algumas vezes, porque o EB3, como a gente falou aqui, a primeira fase vai levar em torno de 14 meses. Se for por enfermeiros, Cadway vai levar 7. Mas a estadia de turista é só 6 meses. Então, você mesmo vai ter que pedir uma extensão ou outra aí. E consegue pedir extensão até quantas vezes? Não existe um limite na lei, mas na prática, a primeira vez é tranquilo, a segunda vez não é tão tranquilo assim, a terceira vez já é mais complexo. E pode acontecer o problema deles negarem essa extensão. Eles podem saber que você está fazendo o EB3, que você está pedindo para estender,
Eles ligam uma coisa com a outra ou não? Fica como se fosse Pode ligar, processo. podem ligar, e aí você não deve usar o processo de extensão para poder ficar aqui esperando pela EB3, né? Tem que haver uma outra coisa para você fazer aí que justificou aquele pedido. Eles não vão aceitar essa justificativa. É, legal. Então, deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. Ah, MBA conta como Master para o EB2 NW? Geralmente não, porque no Brasil o MBA são lato sensu, né, os MBA do Brasil. Mas alguns casos da Fundação Getúlio Vargas e outras mais aí, pode ser aceito como mestrado. O que vale é que a empresa vai dizer, a empresa que faz a avaliação. Não, legal. Pessoal, já deu 1 hora de live. O doutor Marcelo tem compromisso agora. Bom, para quem quer fazer uma consulta, para quem quer ter os 20% de desconto, tá aí fixado aí. A gente vai deixar no link lá na descrição, o e-mail. É só entrar em contato com eles, vou ganhar 20% de desconto na primeira consulta. Então, confio o processo de vocês. Em uma empresa que tenha advogados, não consultores e nem pilantras aí, picaretas aí no mercado que vai atrapalhar no seu processo. Não olha preço, tá, gente? Isso aí é uma coisa que o processo ele muda a vida, tá? Então, se você tiver o caso negado, né, isso você vai perder dinheiro, vai perder tempo e tudo mais. Quem tiver mais dúvidas também, que não deu para responder todas as dúvidas, tá aí o contato deles aí, Gondim Law, o Instagram deles. Vocês podem entrar em contato com eles, mandar mensagem lá que eles vão responder a dúvida de vocês. Vai ter uma equipe aí que vai estar tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Doutor Marcelo, muito obrigado. Muito obrigado pela parceria, por disponibilizar o seu tempo aí para estar conversando com o pessoal, tirando as dúvidas aí. E a gente com certeza vai querer fazer mais lives, entrar em outros assuntos que não foi falado aqui. Mas muito obrigado aí pela presença. Eu que agradeço. Então tá Obrigado pela bom, gente. oportunidade. Beleza, gente. Então a live vai ficar gravada, tá? Segue eles aí, pode mandar mensagem para eles, vai ter uma equipe lá que vai estar tirando as dúvidas de vocês. Tá bom? Valeu, Falou, Jean. gente. A Valeu, todos uma doutor boa Marcelo. noite aí. Obrigado. Boa noite também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.